Olá, eu estou aqui com uma pesquisadora muito importante do Brasil, a professora doutora Meiriane Bandeira. Ela é farmacêutica lá da Universidade Federal do Ceará e ela também é coordenadora do programa Farmácia Viva, lá do Ceará. Para quem não sabe, a doutora Meiriane, ela é também a sucessora do professor Francisco José de Abreu Matos, um grande estudioso das plantas medicinais e que deixou um grande legado para nós. E esse legado ainda está sendo desvendado. Para falar um pouquinho mais sobre os aromas, os óleos essenciais das plantas medicinais, um tema que às vezes é muito esquecido dentro das pesquisas, nós vamos ouvir, né, o que a doutora Meiriane tem a nos falar sobre esse grande trabalho que vem sendo identificado, um legado aí do nosso querido, saudoso professor Matos. Bom dia, Meiriane. Bom dia, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito importante a gente repassar informações para os nós brasileiros, né? Principalmente um tema tão importante como os óleos essenciais, né? Biossintetizados pelas nossas plantas. Eu gostaria de inicialmente de dizer assim que nós estamos organizando a Essencioteca do professor Francisco José de Abreu Matos. Por que esse nome Essencioteca? Trata-se de uma biblioteca de análise de óleos essenciais. O professor Matos, ele fez excursões científicas durante 40 anos no Nordeste do Brasil. Nós sabemos que no semiárido nordestino é muito propenso à produção de plantas, né, com biossíntese de óleos essenciais. Então, é uma riqueza que nós temos aqui. Para vocês terem noção, nós sabemos que os óleos essenciais eles são voláteis. Nessa época, o professor Matos falava, por exemplo, principalmente na época de 70, eles andavam num veraneio, né, quando eles tinham que viajar. Eles adaptaram um ar-condicionado nessa veraneio, não se falava nem de ar-condicionado em carro. Eles adaptaram esse ar-condicionado porque nós sabemos, como eu falei, que os óleos essenciais são voláteis para que não houvesse perda, né? Para vocês terem noção já da visão futurista que eles tinham, né? Bom, então, esses óleos essenciais, eles foram analisados, tinha toda uma equipe integrando o doutor Matos, que era o doutor Afrânio Aragão, a doutora Iracema Machado, o doutor José Wilson, né? E, assim, eles passaram a ser conhecidos mundialmente nesse grupo de pesquisa de óleos essenciais. Então, nessa essencioteca, nós temos os dados de óleos essenciais. Para cada planta analisada, tem dados da forma de extração, onde a planta foi coletada, o rendimento do óleo essencial, e anexo a essa ficha técnica existe um cromatograma de cromatografia gasosa. Nós sabemos que esses óleos essenciais eles são analisados por cromatografia gasosa e esse aparelho, eles nos fornece um cromatograma que para cada pico existe um espectro de massa para as substâncias. Então, nós temos isso arquivado. Então, nós também fizemos um curso com a equipe do Memorial da UFC para poder adentrar também nesse trabalho de organização de papéis, porque cada papel desse é tido como uma obra rara, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado de lidar com esses documentos. Então, nós organizamos todas as plantas em famílias, gêneros, né? E nós chegamos a catalogar mais de 2.000 óleos, né? Essenciais. Só do gênero Croton, nós temos 169 análises de óleos essenciais. Né? Qual gênero? De Croton, 169 espécies, né? Aliás, 169 análises, né, de espécies, às vezes iguais e diferentes, porque ele tinha uma curiosidade, olha, só aqui uma parte, vamos supor, nós temos o eucalipto, né? Existe o eucaliptus globulus aí do Sudeste, que tem eucaliptol, nós temos aqui no Nordeste o nosso eucalipto nordestino, que é o eucalipto eretriforme, também chega a ter 80% de eucaliptol ou 1,8-CMO, como é chamado cientificamente, que é um antisséptico das vias respiratórias,
Mas, por exemplo, a gente observou que nesses dados ele fez uma viagem à Austrália, que tinha uma neta que morava na Austrália, ele foi com a família visitar e foi visitar um determinado centro de pesquisa e lá tinha um eucalipto globulus. E ele trouxe a amostra para analisar esse óleo essencial. Também a amostra dos Estados Unidos, né? Então, nós estamos, digamos assim, nos deleitando nessas obras dele, né? E, ao mesmo tempo, assim, transformando em dissertação de mestrado, tese de doutorado. Por exemplo, olha, uma questão curiosa, nós desenvolvemos uma dissertação de mestrado com a nossa Lípia alba quimiotipo 2, que ela é calmante, né? Ela tem o citral, assim como o capim-santo tem citral, né? Vocês vão ver que existem espécies diferentes que muitas vezes produzem a mesma substância ativa. No caso, o citral é o que é o responsável pela atividade calmante. Vocês observam que quando ela foi fazer a extração do óleo essencial do nosso lipiaba, que está hoje no horto, tá? Que lá o nosso horto é considerado um banco de germoplasma. Desde 1983, que o doutor Matos começou a implantar a farmácia viva, a gente replica por propagação vegetativa. E, curiosamente, nós observamos que o teor de citral hoje dessa planta replicada é maior do que o que tem no banco de dados do doutor Matos. Como a gente explicar isso, se trata de um banco de germoplasma? Então, a gente viu, assim, referências que a gente conseguiu, digamos assim, explicar que a planta, quando ela é estressada, qual é a resposta que ela dá? A resposta química. Então, como a gente faz a propagação vegetativa e corta muito galho dessas plantas, então é uma resposta que ela nos deu. Então, os óleos essenciais, digamos assim, é um convite para quem quer trabalhar com ciência, quem quer trabalhar com terapia, né? A gente vê que muitos deles têm realmente já uma eficácia terapêutica comprovada, e tem um porém também, se você trabalha com o óleo essencial extraído da planta, ele é tido como um derivado, né? Então, é uma técnica barata, né? Você tem que ter, por exemplo, uma extração com vapor d'água, você utiliza como solvente a água, né? E você tem que ter um aparelho hoje de inox mais moderno é por volta de R$ 10.000. Então, não é tão caro assim esse tipo de trabalho que vocês possam desenvolver, né? Sim. Então, para a gente, essa Ciencioteca é um chamamento para uns dados científicos, né, que nós vamos brevemente transformar em artigos científicos, livros, né, e transformar, como eu falei, em dissertações e teses de mestrado. Então, são muitas curiosidades que breve nós teremos essa oportunidade de repassar para vocês. Maravilha, Meiriane. Você tem assim a quantidade de espécies de plantas, 2.000 tipos diferentes de espécie? Não, esses 2.000 são de óleos essenciais. Então, nós subdividimos em gêneros e em famílias, né? Mas vamos supor, naquela parte dos gêneros, eu não sei se, por exemplo, como esse exemplo do eucaliptus globulus pode ter repetições de análises, onde a planta foi coletada em outros locais. Sim. Né? Então, a gente está desvendando, assim, está catalogando e organizando também essa parte, tá? Certo. Então, quer dizer que esses 2.000 são tipos diferentes de cromatografia, de identificação dos óleos, de análise, né? de olhos, né? De análise. Você acha que seja mais ou menos quantos tipos diferentes de plantas? Se são 2.000, acredito que mais de 1.000, umas 1.200 espécies de plantas. Legal. Porque, assim, ele não só tinha curiosidade desde o Nordeste, mas, assim, pesquisadores afora também solicitavam que ele fizesse algumas análises de óleos essenciais. Então, assim, só desvendando mesmo, adentrando nessa... Tem muita coisa ainda para poder relacionar, né? Com certeza. Então tá, Meiriane, eu agradeço as suas informações, né? Eu achei muito importante trazer. Nós estamos realizando, né, a primeira semana dos aromas, beleza e saúde, e não podíamos deixar essa rica informação
de fora, né? E falar da importância desse componente tão rico presente nas plantas, não é mesmo? É, isso aí, e assim, aqui fica à disposição, quem você pode repassar meu contato, que as pessoas que forem participar desse evento, elas podem entrar em contato conosco. Certo. Estamos à disposição. Muito bom. Muito obrigada, Meirane. Vamos marcar outras lives para falar, né, dos óleos essenciais. Pois não, estou aqui à disposição, né? Inclusive, assim, se vocês precisarem de mais alguns dados sobre como analisar esses cromatogramas, esses dados, né, a parte do metabolismo mesmo desses constituintes, a gente fica aqui à disposição. Ah, eu quero aproveitar e já, né, falar, né, pedir para você falar um pouquinho da importância que é o controle de qualidade, né, para poder identificar o óleo, se o óleo é puro mesmo, né? Você tem alguma técnica que vocês utilizam que as pessoas podem estar realizando em sua casa? É, podemos sim. Olha, primeiramente, a gente tem que ter uma noção da constituição química desse óleo, né? Como eu comentei com vocês, eles são voláteis, né? São componentes de terpenos, particularmente monoterpenos e sesquiterpenos. Como eles são voláteis e refringentes, né? Eles têm essa, essa composição, digamos assim, oleosa, né? Então, ele é facilmente adulterado. Por exemplo, o óleo fixo, o óleo de cozinha, que tem também essa característica oleosa, eles também usam demais para adulterar os óleos essenciais, porque os dois são oleosos. Então, uma forma de você detectar uma adulteração de um óleo essencial com óleo fixo, tipo esses de cozinha, que a gente chama normalmente na culinária, né, tipo óleo de soja, óleo de girassol, que muitas vezes eles adulteram, é porque, como o óleo essencial é volátil e o óleo fixo não, é você pingar uma gota daquele óleo que você suspeita se está adulterado ou não em um papel. Se for um óleo essencial puro, logicamente que ele vai volatilizar e não vai deixar mancha nenhuma no papel. E se ele estiver adulterado com óleo fixo, como o óleo fixo não é volátil, vai ficar aquela mancha gordurosa no papel. Bem simples. Uma outra forma também é que esses óleos essenciais, eles são solúveis em álcool, e muitas vezes eles também podem colocar um teor de álcool para poder adulterar, digamos assim, o volume, né? Aumentar o volume daquele óleo essencial. E nós temos uma substância simples de laboratório chamada fucsina. Ela é violácea, né? Uma cor bem característica. Então, você pega um tubo de ensaio, coloca a amostra, que você suspeita está adulterada com álcool, e Fucsina, né? Fucsina, né? fucsina. E na ponta do tubo de ensaio, você coloca um chumaço de algodão com uma pedrinha dessa fucsina. E ali aquece o tubo de ensaio junto com a amostra. O que é que vai acontecer? O óleo essencial vai volatilizar. A fucsina não é solúvel no óleo essencial, mas se tiver álcool e ele volatilizar, a fucsina vai solubilizar e o algodão fica todo rosado. Então, são Ah, técnicas simples que você pode fazer no seu próprio laboratório, na sua farmácia, onde você estiver, você pode ter essas indicações simples da qualidade desses óleos, né? Notadamente que o que, vamos supor, vai definir a constituição química é a cromatografia gasosa, digamos assim, a técnica mais moderna, mas existem essas técnicas simples que você detecta a adulteração desses óleos, né? Porque muitos deles eles não são óleos, digamos assim, que têm um preço tão barato como o óleo fixo, né? Se você for sim. comparar, né? Então eles acham muito, digamos assim, simples adulterar esses óleos essenciais com os óleos fixos, que são esses de condimentos, né, usados na culinária. Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, doutora Meiriane. Então, agradeço as suas contribuições e nos vemos o mais breve possível. Se Deus quiser, olha, um abraço, aproveitem bem, aproveita a nossa Isa, que é tão competente, está tão a favor de todos nós brasileiros,
em relação ao conhecimento das nossas plantas, né? Isso é muito importante para todos nós. Parabéns, Isa. Um abraço em todos. Eu que agradeço, Meiriane. Um beijo, fica com Deus. Tá, um beijo.